As coisas estranhas. Bem, meus irmãos, boa tarde a todos. Desculpem aí o atraso, mas deu um probleminha aí no som não, no aplicativo, isso atrapalhou. Não sei nem se eu perdi a aula do Livro dos Espíritos. Mas vamos aqui o nosso estudo, né? Nesse horário nós estudamos essa obra Devassando do Invisível, de Ivone do Amaral Pereira. Então, nós vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a oportunidade que Ele nos concede de, reunidos aqui, estarmos estudando, aprendendo cada vez mais. Que a Tua paz, Senhor, nos abençoe e nos fortaleça sempre. Nós estamos estudando o capítulo, iniciamos o capítulo Sutilezas da Mediunidade. Terminamos semana passada o capítulo que fala do amigo beletrista, né? E começamos o próximo capítulo, que chama Sutilezas da Mediunidade. Então, nós estamos no segundo parágrafo desse texto. Então, a Ivone diz assim, eu vou até ler o pedacinho anterior, só para a gente poder lembrar bem do assunto. Ela diz assim, vou começar do primeiro parágrafo. Acreditamos sinceramente que a mediunidade, nas suas profundidades e verdadeiras potencialidades, ainda é desconhecida dos estudiosos espíritas. O próprio médium não a compreenderá, não obstante sofrer suas influências e ser acionado ao seu influxo, até mesmo no desdobramento da vida prática. Basta ser a mediunidade o resultado de um jogo transcendente de sensações e percepções, uma indução de forças intelectivas sobre outras forças intelectivas. Quer dizer, como ela diz, o resultado de um jogo transcendente de sensações e perfeições, uma indução de forças intelectivas, quer dizer, de uma mente inteligente sobre outras forças inteligentes, quer dizer, sobre outros seres inteligentes, e também perceptivas, para compreendermos que se trata de uma faculdade profunda, complexa, vertiginosa em suas possibilidades singulares. Se todas as faculdades ou atributos da alma, a que Leon Denis chama potências, então Leon Denis chama de faculdades ou atributos da alma de potências, né? Potência da alma. Conhecida dos homens, estão como que interligadas entre si, dependendo uma das outras, na contextura que realiza a individualidade integral, completando-se e harmonizando-se, a mediunidade como participante desse conjunto de potências igualmente estará ligada, estará tão integrada na estrutura psíquica das criaturas quanto as demais, fazendo parte, como vemos, do potencial anímico global, que traduz a individualidade mortal, razão pela qual ficou dito que todas as criaturas possuem mediunidade. Isso foi o que nós estudamos na aula passada. Agora a gente vai entrar no segundo parágrafo, que é o da aula de hoje. Tais potências, que Leon Denis chama de potências da alma, né? Tais potências ou forças são, segundo sabemos, até o momento, possuímos, além dessas outras preciosas faculdades que não se revelaram no estado de encarnação ou no estado de evolução espiritual medíocre, e conforme denominação da psicologia moderna, as funções conscientes, que poderemos agrupar em 4 categorias básicas a saber. Ela está dizendo o seguinte, olha só, vamos ler esse parágrafo de novo. O capítulo é Sutilezas da Mediunidade. Esse é o capítulo. Qualquer dúvida, a pessoa vai lá no índice, procura a página do capítulo Sutilezas da Mediunidade e coloca lá, estamos no segundo parágrafo. Ela diz, tais potências ou forças são, segundo sabemos até o momento, né, e conforme denominação da psicologia moderna, as funções
conscienciais. Mas ela disse aqui, entre parênteses, uma coisa, que nós possuímos, além dessas potências ou forças, outras preciosas faculdades. Isso eu botei entre parênteses. Que não se revelarão no estado de encarnação, ou no de evolução espiritual medíocre, que é o que nós nos encontramos ainda. Então, ela está falando que nós temos potências ou forças da alma, mas que nós já conhecemos, mas nós temos outras que ainda não se revelaram, que ainda se revelarão no futuro, além dessas que nós temos. Porque nós, atualmente, ainda estamos num estágio de evolução espiritual pequeno, que ela chama de medíocre. Entendeu? Então, as potências de alma que eu conheço. Por exemplo, uma potência da alma importantíssima, a vontade. Essa vontade é uma potência da alma. Todo mundo sabe que vontade é uma potência da alma. E temos outras potências da alma. Mas ela fala que nós ainda temos potências que ainda não se revelaram no nível espiritual que nós estamos. E outras potências da alma ainda se revelarão quando a gente estiver numa evolução muito superior a essa que a gente está. E ela diz que essa que a gente está é um nível de evolução espiritual medíocre. Ainda é pequeno. Nós somos espíritos de provas e expiações, de planeta de provas e expiações. Somos espíritos imperfeitos. E as potências da alma que a gente conhece hoje, elas ainda são potências da alma de espíritos inferiores. Entendeu? Eu achei isso fantástico. Porque a gente fala, né? A gente fala muito de potências da alma, como se nós já tivéssemos revelados todas. Não, entendeu? As potências da alma ainda não se revelaram, todas as potências. Elas ainda não foram reveladas. As que nós conhecemos são aquelas que estão condizentes com espíritos de espíritos imperfeitos. Entendeu? Eu estou procurando uma coisa aqui só para a gente. Deixa eu ver se eu acho. É que eu queria pegar aqui, só para ver se a gente tinha uma clareza disso, sobre as potências da alma. Tem um livro, é que eu não vou conseguir achar aqui. Por exemplo, verdade, ação correta, paz, amor, não violência, são potências da alma. Deixa eu só ver se eu acho aqui. Eu tinha esses livros, que eu não me lembrei na hora de pegar para falar sobre isso. Vai ser meio difícil. Não deve ir para muito grande. Só um minutinho, gente. As coisas comuns. Eu acho que eu tenho. São os livros da Marilu Martinelli, chamado Potências da Alma. O pessoal do CEOI até andou estudando, tem um até de cor, capa meio amarelada, né, falando sobre as potências da alma. E eu queria citar algumas aqui, só para a gente entender isso. A Denise deve ter esse livro. Qual? Da Marilu Martinelli. O que eu tenho é o... Tá me ouvindo? Tô.
O que eu tenho é o da educação, peraí. Ai, meu Deus. Peraí, deixa eu pegar um amarelo, um laranja, assim. Amarelo. Ela fala Peraí, sobre potências da alma, que é só para a gente poder. Meu Deus, tanto eu faz. tinha desses livros, que eram tantos livros, eu acabei dando. Deixa eu. E aqui eu só queria. Eu tenho esse, ó. Aulas de transformação. Tem aí a lista das potências da alma. Programa de Educação em Valores Humanos. Tá, vê aí se ela não tem. São os valores relativos. São os valores humanos, Rose. Qual é isso que ela Porque fala? não fala em potências da alma, não. Aqui são os valores humanos. Tá, vai falando dos valores humanos. Quais são? São os valores humanos absolutos e os aspectos da personalidade. Ó. Os valores relativos da verdade, da ação correta, da paz, do amor, da não violência. Absolutos. E os absolutos, peraí. Está mais para frente, peraí. Aqui. Não, aqui tem os valores relativos do amor, que é dedicação, amizade, generosidade, devoção, simpatia, gratidão, caridade, Mas perdão, compaixão, o que ela fala? compreensão. Dos absolutos. Aqui só está os relativos da não violência. Não, os absolutos são os primeiros, né? Quais são? A verdade, ação correta, paz, amor e não violência. Então, ela está dizendo aqui, a Ivone está dizendo aqui, tais potências, tá? Ou forças, são, segundo sabemos até o momento, e conforme denominação da psicologia, eu pulei o parágrafo, o parêntese, e conforme denominação da psicologia moderna, as funções conscienciais que poderemos agrupar em 4 categorias básicas. Mas entre parênteses, olha o que ela escreveu entre parênteses, ela diz assim, tais potências ou forças são, segundo sabemos até o momento, aí ela bota assim, possuímos, além dessas potências ou forças, tá? Outras preciosas faculdades que não se revelarão no estado de encarnação ou no dia de evolução espiritual medíocre. Então, nós, hoje, conhecemos algumas potências da alma. Tá? A vontade é uma delas. Mas essas não são todas que nós conhecemos. Tem algumas potências que ainda irão se revelar quando nós estivermos num nível evolutivo superior ao que nós estamos agora. É isso que ela está dizendo, querendo dizer aqui. Que ela diz que nós estamos agora num nível de evolução espiritual que ela chama de medíocre, porque nós ainda somos espíritos imperfeitos. Mas nós ainda teremos a ser revelados outras potências no futuro. Entendeu? É isso que ela está querendo dizer. As potências da alma que a gente tem agora são muito poucas em comparação o que nós ainda temos a ser revelado. Porque, como disse na aula passada, né, nós ainda estamos mais perto do início do que do final. Então, ainda tem muito das potências da alma a serem reveladas. E aí ela diz aqui, né, que essas funções conscienciais
poderíamos agrupar em 4 categorias básicas, já saber, funções intelectivas, funções sensoriais, funções afetivo-emocionais, funções perceptivas, das quais se salientam, então, a memória, a razão, o discernimento, a atenção, o pensamento, a vontade, o sentimento, a imaginação, etc. E se as possibilidades desse agrupamento de forças imortais se desdobram ao infinito, porque ela tem muitas potências da alma que ainda serão reveladas, que elas se desdobram ao infinito, também a mediunidade, com o participante dessas funções sensoriais e perceptivas, ao que a observação indica, possuirá a possibilidade de ação e sutilezas ainda desconhecidas dos estudiosos atuais. Então, se as nossas potências da alma ainda serão reveladas, muitas delas, e nós não conhecemos, a mediunidade também, entendeu? As forças imortais se desdobram ao infinito, também a mediunidade, e como participante dessas funções. Então, às vezes a pessoa, eu sou médio disso, eu sou médio daquilo. Mas ainda tem muito mais sobre mediunidade para se revelar ainda. Entendeu? Então, quer dizer, também a mediunidade, como participante dessas funções sensoriais e perceptivas, ao que a observação indica, possuirá possibilidade de ação e sutilezas ainda desconhecidas dos estudiosos atuais. Muitos médios sabem disso, embora sem compreenderem bem o que com eles se passa. Muitas vezes, receoso de não ser acreditado pelos amigos mais íntimos, e temendo ver-se considerado ridículo ou pretensioso, guarda o médium o segredo das mais belas revelações que lhes são facultadas por vontade exclusiva dos mentores espirituais ou por ação mecânica da própria faculdade, que naturalmente desencadeia os acontecimentos, mesmo a revelia do médium. Então, muitas vezes, o médium ele tem revelações muito profundas, tá? Mas ele guarda para si o segredo dessas revelações com medo de que as outras pessoas venham a criticá-lo, tá? E como ele diz aqui, ó, guarda o médio segredo das mais belas revelações que lhes são facultadas por vontade exclusiva dos mentores espirituais, ou por ação mecânica da própria faculdade, que naturalmente desencadeia os acontecimentos, mesmo a revelia do médium. Uma vez, há muito tempo atrás mesmo, havia um casal de cantores. Era um casal, assim, já maduro, né? Eles cantavam. E a esposa, a mulher, né, desse casal, ela ficou muito doente, muito doente. E o marido dela, ele não era espírita, não era espírita. Mas ele disse uma vez que ele fez uma oração, uma prece tão fervorosa, né, pedindo a Deus pela cura da esposa dele, que ele disse que eu não sei onde ele estava num lugar, não era a casa dele, não, tipo num jardim, algum lugar assim, e ele disse que ele viu Jesus se aproximar dele, se mostrar como Jesus e fazer uma revelação para ele sobre a esposa dele, sobre a saúde da esposa dele. Ele disse que ficou assim, sabe, extasiado. Depois, a figura desapareceu. E tempo depois, a esposa dele ficou boa. Quando ele fez essa revelação, muita gente o criticou. Muita gente disse que é um absurdo ele ter visto Jesus. Entendeu? Se foi possível a ele ver Jesus, mostrou-se que ele era um médium. E eu pergunto, por que Jesus não poderia aparecer para ele e fazer a revelação? Há algum impedimento para que Jesus fizesse isso?
Claro que não. Jesus pode aparecer para quem ele quiser. Nós é que não temos condições de estar onde Jesus se encontra, a hora que a gente quiser. Nós já temos essa condição. Mas Jesus, ele pode estar aonde ele quiser, a hora que ele quiser. Ele pode ir desde um lugar de maior dor e sofrimento, uma região bem infeliz. Ele pode aparecer lá, se ele quiser. Como ele pode ir ao lugar mais espetacular do mundo. Porque ele tem poder para isso. Ah, vai ser muito difícil ele ir numa região trevosa. Mas acha que Jesus não sabe baixar o padrão vibratório dele? Ele não tem condição para isso? É o espírito puro. Ele pode estar aonde ele quiser. Eu é que não posso, mas ele pode. Então, esse homem, ele disse isso. E não foi muito criticado, que absurdo, fala uma bobagem dessa. Quem é você para ter visto Jesus? Entendeu? Então, muitos médiuns, dependendo da situação, da concentração, sabe, dependendo de como esse homem, né, se entregou naquela oração, se ele chegou em êxtase, ele viu Jesus. Então, são potências que nós temos que ainda não se revelaram, porque nós ainda vivemos muito dessa vida, mas essas potências estão dentro de nós. Elas estão dentro de nós. Só que elas ainda não se revelaram devido ao nosso grau evolutivo. Mas esse homem, num dado momento, transcendeu a tudo isso. E conseguiu. Entendeu? Então, o que ela fala aqui? Ela diz aqui, ó, geralmente perseguido, criticado sem piedade, até dentro do próprio lar, e também pelos adeptos da própria doutrina, enche-se ele, esse médium, de complexos e timidez que tendem a perturbar, quando não impossibilitam muitos fenômenos que poderiam realizar-se para a edificação geral. Porque, às vezes, a pessoa é tão criticada, é tão massacrada dentro da casa, dentro da própria casa espírita, que chama de mistificador e outras coisas mais, que ele, muitas vezes, tende a ficar perturbado, o que vai impossibilitar, muitas vezes, que esses fenômenos realizem-se. E aí, se eles se realizassem, quantas coisas maravilhosas poderiam acontecer? Coisas maravilhosas. Aí ela diz aqui, ó, o Espiritismo, a terceira revelação de Deus aos homens, é obra da mediunidade. Será bom que de tal não se esqueçam aqueles que preferem ver charlatães e intrusões nessas pobres almas, que, para conseguirem do além o que vem da corpo a doutrina espírita, têm de morrer para si mesmas, sacrificando-se durante a vida inteira e chorando lágrimas de testemunhos acerbos, visto que nenhuma criatura, qualquer que seja, se afinará plenamente com a espiritualidade para o feito mediúnico, por entre risos e lágrimas, em modo de viver displicente e cômodo, né? Então, ela está dizendo aqui que a terceira revelação de Deus aos homens, ela ocorreu através da mediunidade. Porque é através da mediunidade que os espíritos superiores chegaram até nós. Né? Emmanuel, André Luiz, apesar, né? E outros espíritos de escola, e mandam suas mensagens para nós. Como é que elas chegaram até nós? Através da mediunidade. Então, ele disse, era bom que de tal não se esqueçam aqueles homens que preferem ver charlatões nessas pobres almas,
que, para conseguirem do além o que vem da corpo doutrina, tiveram que praticar muita renúncia. É só a gente pensar a vida de Chico, de Divaldo e de Dona Ivone Pereira. Quando a gente lê a biografia dos três, a gente vê que a renúncia é ponto comum na vida desses três espíritos, desses três médiuns, e de outros também. Mas vamos citar esses três aí. Quantos testemunhos dolorosos Chico, Divaldo e Dona Ivone tiveram que dar? Uma vida de muitas críticas. Chico, então, né, até hoje. Até hoje, o pessoal mete o malho do Chico. Divaldo também, Dona Ivone também, tá? Então, ela diz aqui, visto que nenhuma criatura, qualquer que seja, se afinará plenamente com a espiritualidade para o feito, o trabalho mediúnico, por entre risos e alegrias, em modo de viver displicente e cômodo. Ela diz, não, a criatura que tem um mandato mediúnico precisou de muito sacrifício, de muita renúncia, de muito trabalho, de muita resignação. E ela diz assim, tal como os demais médiuns, olha ela se incluindo aqui, ela já se incluiu, tivemos de encobrir do público e até de amigos íntimos formosas revelações e até profecias, como noticiários de além-túmulo que posteriormente foram confirmados. Pode-se mesmo afirmar que o que de mais grandioso e belo o médium obtém, mesmo afirmar que o que de mais grandioso e belo o médium obtém e conhece da vida espiritual, lhe é vedado declarar aos companheiros de jornada terrena, não obstante se somos daqueles que se veem forçados a ocultar muito do que recebem e conhecem do além. Também somos impelidos pelos instrutores espirituais a dizer algo de vez em quando, pois que nem tudo poderá ser encoberto sem prejuízo da revelação. E muitas vezes o que o médium revela favorece ensejos para estudos profundos, descobertas e elucidações transcendentais importantíssimas, que tendem a testemunhar a veracidade do Espiritismo. Então, ela começou esse estudo aqui falando, né, das potências ou forças, segundo sabemos que nós temos até o momento, que nós sabemos, que nós acreditamos possuir. Mas ela vem dizer que existem outras potências, outras forças que nós, até então, não conhecemos, mas que elas se revelarão com o passar do tempo a partir da nossa evolução. Então, ainda tem muita coisa a ser revelada. E até mesmo, ela diz aqui, na questão da mediunidade, quando ela diz, e se as possibilidades desse agrupamento de forças imortais se desdobram ao infinito, quer dizer, se as nossas potências vão se desdobrar ao infinito, também a mediunidade, como participante dessas funções sensoriais e perceptivas, ao que a observação indica, possuirá a possibilidade de ação e sutilezas ainda desconhecidas dos estudiosos atuais. Então, ainda tem muitos fenômenos, né? Vamos dizer assim, tipos de mediunidade que irão surgir, que nós não conhecemos. Aí ela diz aqui, né? Muitos médiuns sabem disso, embora sem compreenderem bem o que com eles se passa, muitas vezes receoso de não ser acreditado pelos amigos mais íntimos e temendo ver-se considerado ridículo ou pretensioso,
guarda o médium o segredo das mais belas revelações que lhes são facultadas por vontade exclusiva dos mentores espirituais. Lembra da Regina, do livro Diversidade dos Carismas? Quantas potências mediúnicas tem aquela mulher? A cada momento, o Hermínio traz uma coisa nova, que ele interpreta como uma capacidade mediúnica, mas que ela mesma não sabe que tem. Lembra da janela? Que ela diz assim: será que eu sou capaz de fazer isso? De entrar pela janela como um cachorrinho entrou? E ela diz: ah, não sei se sou capaz. E ele fala o quê? Ela já fez, só que ela não percebeu. Então, ela já tinha feito aquilo, só que ela não percebeu que ela tem a capacidade de fazer isso. Então, o próprio Chico, o próprio Divaldo, né? Dona Ivone, capacidade mediúnica fantástica. Muita coisa, o Chico, o Divaldo, a Ivone, não revelaram da capacidade mediúnica dele. Gente, diz que uma vez, eu não me lembro quem foi, que falou que o Chico tinha tantas modalidades mediúnicas que as pessoas nunca conseguiram descrever, de tantas modalidades mediúnicas que ele tinha. E que muita gente, as pessoas não perceberam, muitas vezes não perceberam, e que ele sabia, mas muitas coisas ele não falava. Porque se ele fosse falar, muita gente não ia acreditar. Tem gente até hoje que critica o Chico, dizendo que alguns livros que ele psicografou são cópias de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Hoje em dia tem grupos aí que é especializado em criticar Divaldo, misturar a vida pessoal com a vida do médium, o Chico, Doni e muitos outros. Tem grupos que não aceitam as obras de Ivone Pereira, de Joana de Ângeles, não aceitam as obras de André Luiz. O André Luiz até faz algumas ressalvas, aceitam um livro ou outro, mas nem todos. Tem pessoas estudando, cá entre nós, o livro, as obras de André Luiz, assim. Começa a ler, aí vem um trechinho de algo que ele vai contar. Ah, não, não vamos ler isso não, que isso é historinha. Pula, vamos ler de baixo. Daqui a pouco, não, pula isso aqui que é historinha. Entendeu? Estudando o livro do... Assim, pula esse pedacinho que é historinha. Ah, não vamos ler isso aqui não, que isso aqui não é importante. Entendeu? Tem gente estudando o livro, a obra de André Luiz assim. Lê 2, 3 parágrafos do livro, às vezes não lê o capítulo todo, lê só algumas coisas, outras coisas segue, diz, não, não vamos ler não, isso aqui é historinha, isso é bobagem, isso é alegoria, isso aqui é lenda, isso aqui é besteira, é colocado, entendeu? E, gente, assim, e eu pergunto, quantos de nós verdadeiramente compreende a obra de André Luiz? Alguém pode realmente dizer que compreende a obra de André Luiz para desprezar um trecho da obra dizendo que é historinha, como diz a historinha para boitatá, dormir? Historinha de boitatá? Estão estudando assim. Entendeu? Então, é o que a dona Ivone está falando. Tem muita coisa que os médios ainda não revelaram. Porque nós não estamos aqui em condições de falar. Agora, tem algumas que os instrutores autorizam que seja revelado, né? Para não trazer prejuízo à doutrina, é o que ela diz aqui, né? Não obstante, se somos daqueles que se veem forçados a ocultar, ela diz, se somos, reparou? Ela está dizendo que se somos daqueles que se veem forçados a ocultar muito do que recebem e conhecem do além, também somos impelidos pelos instrutores espirituais
a dizer algo de vez em quando, pois que nem tudo poderá ser encoberto sem prejuízo da revelação. E muitas vezes o que o médium revela favorece ensejos para estudos profundos, descobertas e elucidações transcendentais, importantíssimas, que tendem a testemunhar a veracidade do Espiritismo. Então, tem muita coisa que é revelado, é mandado o médium falar, alguns falam, outros não. E muito do que os médios falam é para ser pesquisado, é para ser estudado com profundidade. Mas muito também é considerado por alguns como historinhas, fantasias. Olha o problema. É um problema muito grande. Né? Daí ela vem falando da dificuldade para o médium. O médium real. Por isso que ela diz aqui, aquele que se dedica verdadeiramente a esse trabalho tem que ter muita renúncia, porque vão jogar pedra, vão criticar, vão caluniar, vão ofender, vão chamar de mistificador, e o médium tem que manter-se firme, né? E calar-se e continuar trabalhando. Então, aqui a gente vai... Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre esse trecho? Que a Ivone trouxe para a gente aqui? Rose, a respeito das potencialidades da alma, como a Marilu está falando ali, dos valores, né? Os valores são exatamente o que são produtos, né? Das potencialidades, não é mesmo? Aí, eu acho que é Leon Denis, no problema do ser do destino da dor, ele fala sobre as potencialidades da alma, só que eu não sei qual é o capítulo. E aqui no Consolador, isso. Ele não fala qual é o capítulo, que ele está falando sobre isso. Que ele diz que a poderosa rede de forças e energias ocultas em nós são identificadas pela vontade, pela consciência e pelos pensamentos, pelo livre-arbítrio, pelo amor e pela dor, né? E que exatamente isso, como seres espirituais e inteligentes criados por Deus, trazemos no íntimo da alma os germes de faculdades poderosas e variadas, ou seja, os elementos necessários para impulsionar nossa evolução espiritual a caminho da perfeição relativa à humanidade. Então, conforme a gente vai evoluindo, as outras potencialidades elas vão se revelando, aparecendo. Aparecendo, de acordo Né? com a revelação. Isso. E eu estava pensando mesmo no Chico, né? No Chico Xavier, exatamente por conta disso, né? Que ele tinha outras potencialidades, porque ele era um ser, né? Mais evoluído do que a gente, né? Veio aqui nos auxiliar, nos dar exemplo, e então ele tinha outras potencialidades que a gente não conseguia entender, né? Nem saber, né? Da existência. E Jesus mesmo falou, né? Vós podereis fazer muito mais do que eu faço. Então, as potencialidades de Jesus ali, que se mostrou para a gente, ainda diz que a gente vai ter mais ainda. Exatamente. Então, é isso aí. Gente, um assunto muito bom. Vem, dia 30, a gente vai continuar nesse parágrafo aí. Pega o lapisinho e anota. Quando está escrito assim, há 5 séculos, quando o bispo de Beauvoir, né? Há 5 séculos. Aí bota a data, 30/10. 30/10/23, tá bom? Então, nós vamos dar uma paradinha aqui. Vamos agradecer a Deus essa oportunidade que a gente tem de juntos aqui estarmos estudando. Hoje nós teremos aí o nosso companheiro Sérgio Breves, que vai fazer a palestra para a gente. O tema que ele vai conversar conosco é Problemas do Sexo, do livro Lampadar Espírita, capítulo 39. Carmen, você faz a nossa
Faz aí, já sabe que eu vou encerrar aqui, Denise, vou passar para você. Se ele chegar, dá uma conversinha nele, porque eu quero salvar logo isso aqui para evitar qualquer problema. Aí você vai conversando com ele aí, aguardando um pouquinho, tá bom? Vou passar uma Tá. fita para você. Rose, você viu o seu nome de novo aí? Tá vendo? Que eu não sei por quê. Naquele outro notebook. Ah, Só que ele demorou muito a abrir tá. e está dizendo aqui no Google que não está sincronizado. Ah, não tem problema. Eu botei aqui, ó. Vou botar para você o anfitrião. Vou fechar Tá aqui. bom.